Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui a lista do que precisa para fazer essa plaquinha, tá? Exatamente. Você pode falar o que precisa? Sim, a gente precisa de tecido, que é um tricoline, né? O 100% algodão. Vamos precisar de rolitê de cetim. Do quê? Rolitê de cetim. Rolitê de cetim. Nunca ouvi falar. Mas todo mundo conhece ou só eu? Não conhece, mas assim, você pode usar qualquer fio que você quiser, não precisa exatamente ser esse. Essa é a ideia que eu realmente estou apresentando. Um pingentinho, tá? Que se não quiser comprar pronto, a pessoa pode fazer. Na internet tem o passo a passo. Precisamos de manta resinada, que seria a R2, que eu sugiro. Certo. Que é essa manta que... Essa R2 eu já conheço. Isso, R1, R2... que tem a resina dos dois lados, Isso. tá? E aí, o graveto, né? Aí também, se não quiser usar um gravetinho... Graveto pode usar outra coisa. Tá bom? E vamos começar. Então, vamos lá. Eu sempre sugiro que as pessoas escolham um tricoline neutro. Tá bom. Para que possa destacar a nossa frase, tá? E essa frase eu compro? Compra pronto. São stencil com frases. Em casas de artesanato você encontra diversas frases, tá? Tá bom. Então, para esse stencil de 10 por 10, que é um pequenininho, eu usei um tricoline de 22 por 16 de altura. Tá bom. Tá? Então, nós vamos usar a tinta de tecido. Você tem uma régua aqui, né? Isso. Para bater o stencil, sempre é uma base plana. Eu uso essa placa minha de corte, já tá velhinha. Então, como solta tinta, então eu deixei ela para essa finalidade, tá? Então, eu simplesmente venho aqui, pego a minha tinta de tecido, um pincel tipo brochinha, tá? E molho mesmo na tinta, né? Ó, e tiro um pouco do excesso aqui nessa bandejinha. Bandejinha de isopor que a gente tem em casa, que traz do supermercado, tá? Tiro o excesso e venho batendo aqui. Tá vendo? Tá. Ó, até a gente completar toda a frase. Não pode fazer assim? Não assim, pode, não? exatamente. Tem que bater. Ótima sua pergunta. Por quê? O stencil é um molde vazado. Então, conforme se a gente fizer isso, a tinta espalha, tá? Entendi. Eu já tenho praticidade, então eu não prendo o stencil. Mas as pessoas em casa que forem fazer pela primeira vez, é importante prender com fitinha crepe, tá? Deixa eu fazer só um pouquinho. À aqui, ó. vontade. Então é só um pouquinho. Isso. Aí tira. Um pouquinho do excesso e vem aqui e bate. E depois pra sair essa tinta dessa plaquinha? Então, aí depois a gente vai retirar o nosso stencil. A tinta já vai estar toda pegadinha na mensagem, né, que você bateu. Vamos só tirar esse aqui pra gente ver como que já ficou. Olha lá. Tá vendo? Legal. Ele vai ficar exatamente assim. Então é passo a passo. Agora, número 2. Olha como ela é fofa. Ela põe número 2. Tudo certinho. Né? Então, depois que a gente bateu, pregou tudo ali direitinho, a gente tira e ele vai ficar assim. Dias quentes, ele seca muito rápido essa tinta, mas se for um dia mais friozinho, pode usar o secador de cabelo, uns 20 centímetros de distância, rapidinho seca. A secagem é muito rápida. Rapidinho é o quê? Com 10 minutos? 10 minutos no máximo, tá bom? Mesmo em dias frios. Aí, o que a gente... Número 3. Passo 3. O que a gente vai fazer? Depois que a gente bateu toda a nossa frase, secou, nós vamos cortar 2 tirinhas. A medida dela, eu uso 5 centímetros aqui, bom. tá? Por 16, que é a nossa altura inicial, né? Do nosso E paninho. você escolhe o O tecido que você quiser, estampa. estampa que você quiser. Eu escolhi essa bem colorida. Então, eu corto 2 tirinhas de 5 por 16 de altura e costuro um pezinho de máquina. Sempre lembrando de dar retrocesso no início e no fim, tá? De cada costurinha. Após isso... Posso perguntar uma coisa boa? Pode. O que é dar retrocesso? Ótima pergunta, para quem é iniciante. Gosto de gente que fala ótima pergunta para apresentadora. Excelente. Você vem sempre, viu, Ah, Maria? obrigada. O que acontece? O retrocesso é aquele acabamento que a gente dá para que não desmanche a costura. Se você observar bem, ó, aqui tem mais costura, mais linha do que no restante. Então, eu fui e voltei com a máquina. Fui e voltei. Então, a nossa linha aqui não vai desmanchar. Tá bom. Tá? Então, isso é importante, tá? Depois feito isso, passar a ferro é importante para que fique bem certinho. Aqui eu sugiro assim, o meu panozinho, como eu já tenho prática, ele ficou com 28,5, tá? E eu vou cortar uma tira, então, de 28,5 por 5. Tá. Entretanto, aquelas pessoas que são iniciantes, eu sugiro que ela corte essas 2 principais que eu fiz aqui no início, que são medidas certas, e ela vem em casa e mede. Porque às vezes cada um, como é iniciante, às vezes ela costura de uma outra maneira. Então ela pode comer um pouquinho mais de costura, tá? Então eu vou lá. Um adolescente pode fazer isso daqui Pode, no dar de tempo... presente para as amigas, né? De Natal. De Natal, que sim. bonitinho. Bater uma mandala, que agora tá em alta para quem gosta, tá? Então eu fui lá, medi, deu 28,5, também por 5. Ponho aqui o direito da minha faixinha
com o direito do meu trabalho, tá? E vamos lá, com o retrocesso no início e no fim, e bata a costurinha todinha. Tanto aqui, quanto aqui, tá bom? Então, feito isso, nós vamos pro nosso passo número 4. 4. Costuramos. Tá todo costuradinho já o nosso panozinho. Uma graça. Tá? E ele fica bem fininho mesmo, bem fininho, por isso que nós vamos usar a manta para estruturar ele, a R2. Que essa tem a resina dos dois lados. R1? Essa é R2. Eu recomendo a R2. Tá bom. Que ela tem a resina dos dois lados. Eu falo, vocês me deixam confusa. É muito R. Deixam confusa, né? Com as colas, com e R. E o que é legal, o trabalho também ficar bem perfeitinho para não dar emendas depois, né, na parte da frente, tá? Aí o nosso passo número 5 é esse daqui. Eu uso a R2 na medida de 30, tá? Ela tem resina dos dois ladinhos. De 30 por 25 de altura, tá bom? Eu usei a minha manta. Por que ela sobra? Porque quando a gente faz esse trabalho que a gente chama de quilt, a manta ela tende a encolher um pouquinho. Então a gente corta ela um pouco a mais. O que você fez aqui? Ficou... Isso que eu vou explicar agora. As pessoas em casa, as casas vão perguntar, mas por que ela não fez esse trabalho todo e depois bateu a frase? Porque quando a gente faz esse quilt, que chama esse trabalho, as linhas elas têm poliéster. Então, quando a gente bate a tinta de tecido, a linha ela não adere à tinta. Então, visualmente não fica bonito, tá? Então, por isso que eu criei de fazer o quê? Bater a frase primeiro e depois fazer todo o quilt ao redor. Quem não tem habilidade com o quilt livre, pode fazer uma telacê. Isso é tudo à mão, né? Eu faço tudo na máquina, livremente. Na máquina? Na máquina, então, livremente. Então não dá muito trabalho na máquina? Dá um pouquinho, o quilt dá um pouquinho. Mas aí fica lindo. Quem não tem habilidade, Maria Cândida, pode fazer uma telacê ou deixar lisinho, né? Não tem problema nenhum, tá? Pode deixar também sem nada. Então, sem nada, então. Porque quem não tem habilidade pra bater telacê nem pro quilt... pode deixar ele lisinho. Tipo eu, assim. Tá. Eu acho que já tá lindo, Que tá lindo também, tá bom? Então, a gente vai prender os nossos fiozinhos, tá? O nosso rolitê de cetim, eu usei 35 centímetros. 35 centímetros aqui, 35 aqui. E usei também um pingentezinho, que a gente compra pronto. Você pode colocar um sininho aqui também, Pode, fica perfeito. Né? Os panozinhos, os quadrinhos de pano de Natal, eu sempre uso um sininho. Então, conforme a pessoa pendura na porta, abre a porta, dá aquele barulhinho. É bem encantador, tá? O importante de a gente prender é os rolitês. A gente faz uma costurinha de segurança, que é uma costura antes de finalizar o nosso trabalho. Então, eu prendi, olha, todos os fiozinhos, tá vendo? E prendi também o pingente, tá? A gente tira o excesso dessa manta, tá? Em casa, né? Pode ser cortador circular. Então, olha, nós vamos tirar o excesso dessa manta todinho, a volta toda. E aí, nós vamos pro nosso passo número 6, que é o quê? Nós vamos pegar um tecido de forro, tá? Sobrepor aqui em cima, né? Direito com o direito. Não pode ser esse tecido que você fez aqui? Pode ser. Sobrepõe aqui. Você daí já compra um tecido e já aproveita tudo, exatamente. E aí a gente bate, costura e desvira. A dica que eu dou é o seguinte, costura tudo e depois desmancha um pedacinho. Dá pra costurar a mão? Dá pra costurar a mão, dá também, tá? Quem tem habilidade com pontinho invisível, perfeito. As senhoras, né, as pessoas mais da terceira idade têm muita habilidade com isso. Exatamente. Então a dica que eu dou é o quê? Põe o direito do forro com o direito do seu trabalho, costura a volta toda, depois que você desmancha. Por quê? Desmanche e vira, né? Por quê? Na hora que a gente for virar, aqui esse acabamento fica perfeito. Entendeu? Aí a pessoa consegue dar um ponto invisível muito melhor, tá? Feito isso, né? A gente já tinha aprendido lá, né? Os nossos rolitês. É só escolher um graveto. Eu, quando eu viajo, pra onde eu vou, eu sempre pego um graveto. Que eu acho que ele tem uma memória de uma coisa especial que a gente viveu. E fora que isso daqui é natureza. Exatamente. Então, tudo tem energia. Exatamente. Então, são coisas graveto, boas que você transmite para as pessoas. Ainda mais se tem memória. Você passou por um lugar, você gostou, foi feliz. Exatamente. Aí eu dou só um nozinho para o nosso graveto não ficar tão encostado no nosso trabalho, tá? E venho aqui e faço um lacinho. Que fofo. E tá pronto o nosso trabalho. Prontinho. Muito legal. É fofo, todo mundo, assim, gosta. Se não quiser fazer o quadrinho de pano, você pode fazer em almofada, como eu trouxe exemplos também. Vou deixar os seus contatos aqui. Perfeito. Lá no seu Instagram tem várias dicas de artesanato. Tem as peças que eu faço, tem divulgação de feiras de artesanato que eu participo, que eu sou de Jacareí. Então tem bastante divulgação lá sim, para as pessoas. No YouTube você não tá ainda? Ainda não estou no YouTube. Tem que entrar, Mariane. Você é tão passo a passo, 2, 3, 4, 5, 6, toda direitinho. YouTube, as pessoas aprendem muito com o YouTube.
É verdade. E depois você pode cobrar pelas suas aulas. É verdade. Olha eu aqui, planejadora da carreira dela. Outra rentabilidade. Mariane Batista, o WhatsApp para contato é 0 operadora 12 988 300023 e o Instagram Anne Entre Linhas, o Facebook Anne com 2 N's, Entre Linhas, Agulhas e Pincéis. É isso aí. Muito Ótimo. bom. Muito obrigada, Muito obrigada. viu? Eu que agradeço. Um beijo.